Algumas coisas importantes da vida desaparecem silenciosamente diante de nossos olhos. Mas, e se soubéssemos disso? Seguiríamos permitindo que o que mais nos importa afundasse, como se nunca tivesse existido? Lá atrás, Platão contou a história de uma cidade tão próspera que acreditava poder vencer até os deuses. Atlântida. Um símbolo de orgulho e excesso, e em uma única noite, engolida pelo mar. Mito? Provavelmente. Mas é fato, como curiosamente algumas histórias antigas parecem avisos, como se dissessem: Cuidado, isso já aconteceu uma vez. o mar não é só cenário, ele é cultura. É parte da nossa comida, como a muqueca e a torta capixaba, das nossas festas, da fé, como a festa de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, sendo parte da festividade a famosa procissão marítima, onde é realizada a bênção dos anzóis, do artesanato, com as paneleiras e suas panelas de barro, importantes para a preparação típica do litoral, e o artesanato de conchas e de fibras de bananeira, além do nosso patrimônio histórico, como o Porto de Vitória, responsável pelas importações e exportações do estado e crucial para a nossa economia, e como o Farol de Santa Luzia, ponto importante para o turismo capixaba. A água reflete nossa identidade, e quando o mar muda, tudo muda. A economia, a culinária, as relações pessoais, a nossa vida como um todo. Preservar o oceano é muito mais que um favor à natureza, é perpetuar a essência humana. Agora, olha para Vitória, uma ilha que decidiu se reinventar. Nasceu como arquipélago, cresceu como cidade. Com o tempo, fomos aterrando, pedaço por pedaço, transformando enseadas em avenidas e manguezais em bairros. Antes das invenções humanas, Vitória era um arquipélago formado pela ilha principal, a ilha de Santo Antônio, e várias ilhotas, cercadas por manguezais, brejos e afloramentos rochosos. Por quase 3 séculos, a ocupação limitou-se à Cidade Alta, uma escolha estratégica para a defesa contra ataques, e à Cidade Baixa, que era uma mínima área e alagadiça. Os manguezais eram vistos como focos de doenças, o que justificou ideologicamente os futuros aterros. O processo de transformação começou timidamente, na década de 1830, com os primeiros aterros na região da Cidade Baixa, onde atualmente é o centro. As motivações eram higienistas e a necessidade de se expandir o espaço físico para funções comerciais e administrativas. Isso estabeleceu uma diferenciação social, a Cidade Alta como reduto das elites e a Cidade Baixa, aterrada, como área de comércio e trabalho. A construção da capital, impulsionada pela economia cafeeira, foi uma das grandes obras modernizadoras. O marco foi o projeto Novo Rabalde, do engenheiro Saturnino de Brito, que visava expandir a cidade para o norte. Na década de 1920, grandes aterros em Jucutuquara, Ilha de Santa Maria e Praia do Canto. Seguindo esse plano, ampliaram a área da cidade em 5 vezes. Obras de infraestrutura como o Porto de Vitória, o bonde elétrico e a cidade Florentino Avidos foram cruciais para romper o isolamento histórico. No período entre 1940 até 1960, foi marcado pelo Plano Agache, que propôs um grande aterro na Baía de Vitória, que se tornou o novo centro cívico e financeiro. Na década de 1960, a cidade expandiu-se para a parte continental, região de Camburi, para abrigar grandes construções como a UFES, o aeroporto e o Porto de Tubarão. A partir de 1970, se iniciou a reconfiguração da orla. O gigantesco aterro da Enseada do Suá foi executado em parte para aprofundar o canal do Porto de Vitória, utilizando a areia dragada para criar um novo bairro. Essa intervenção radical resultou no desaparecimento completo das praias históricas, como a Praia Comprida, Santa Helena, Praia do Canto e a própria Praia do Suá.
O impacto social foi severo para as comunidades tradicionais, como os pescadores da Praia do Suá, que perderam seu local de trabalho e modo de vida. O processo histórico de aterros definiu a Vitória atual. Hoje, a maior parte da população insular vive sobre áreas que um dia foram água. Esse modelo de expansão gerou intensa valorização imobiliária nas novas áreas planas, como a Praia do Canto e a Enseada do Suá, ao mesmo tempo em que empurrou a população de baixa renda para as encostas dos morros e manguezais remanescentes, aprofundando a segregação socioespacial. Hoje, mais de um quarto da área urbana foi construída sobre áreas que antes pertenciam a mangues, que acabaram deixadas de lado para dar à luz a novos prédios. É como se estivéssemos empurrando o mar um pouquinho para longe. Mas será que existe alguma consequência nisso? Seria possível o mar retornar? O nível de dióxido de carbono na atmosfera aumentou drasticamente desde o início da Revolução Industrial. Esse aumento intensificou o efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e para as alterações climáticas observadas nas últimas décadas. O objetivo global tem sido limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, limite considerado seguro pelo Acordo de Paris. No entanto, as projeções indicam que, se as emissões continuarem no ritmo atual, a temperatura poderá subir até 3 graus Celsius até 2100. As calotas polares da Groenlândia e da Antártida contêm gelo suficiente para elevar o nível médio do mar em cerca de 60 a 70 metros, caso derretam completamente. Desde a década de 1990, a perda de gelo nessas regiões quadruplicou e atualmente estima-se que estejam a perder aproximadamente 370 bilhões de toneladas por ano. Isso representa uma ameaça existencial para as populações costeiras em todo o mundo, já que cerca de 230 milhões de pessoas vivem a menos de 1 metro acima do nível do mar. O mais preocupante é que as melhores estimativas dos limites seguros de temperatura para preservar as calotas de gelo continuam diminuindo à medida que os cientistas compreendem melhor a sua vulnerabilidade às mudanças climáticas. Para o Brasil, isso significa que cidades costeiras, como Vitória, podem ter parte de seu território submerso até o fim do século. Eudaimonia é uma palavra de origem grega formada a partir dos vocábulos eu, o bem ou aquilo que é bom, e daemon, Deus ou gênio, intermediário entre homens e as divindades superiores. Em uma tradução livre, podemos dizer que a eudaimonia é a ética da felicidade, ou o voltar-se para a felicidade, já que é uma espécie de doutrina que coloca como finalidade última a sabedoria prática necessária para que o agir humano alcance o bem supremo. Sobre isso, Aristóteles disse em Ética a Nicômaco: Tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E, num caso como no outro, isso é um mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consiste o meio termo, e a excelência característicos da virtude. A eudaimonia aristotélica está baseada na excelência da ação humana, que possibilita a virtude por meio do que Aristóteles chamou de mediana ou justa medida de ação. Uma ação virtuosa é a que se esquiva dos vícios, por falta de algo ou excesso de algo, e promove a ação prudente capaz de levar à felicidade. Sócrates também passa, em suas falas nos diálogos platônicos, especialmente em A República, a ideia de que a virtude deve ser o fim maior das ações práticas para que se chegue a um estado de felicidade. E então, nesse contexto, quando a ganância humana é grande demais, ela se afoga na sua própria ilusão de grandeza, como Atlântida, que acreditava dominar o mar, os deuses e até o destino, armada apenas pela sua tecnologia. Construímos sobre a água, aquecemos o ar, esgotamos a terra, sumimos com espécies, mas também inventamos a ciência, a arte e a consciência. Portanto, se deve ter um equilíbrio sobre essas coisas para alcançar um desenvolvimento saudável da humanidade. Ainda que Atlântida nunca tenha existido, a metáfora é clara. Toda civilização que ignora os limites e age de forma temerária sucumbe pela própria ignorância.
Vitória pode ser um sinal de que aprendemos a lição. Uma cidade que reconhece o oceano como parte de si, que merece ser cuidada como o lar que ela é, antes que se torne uma nova Atlântida. Algumas coisas importantes da vida desaparecem silenciosamente diante de nossos olhos. Mas, e se soubéssemos disso? Seguiríamos permitindo que o que mais nos importa afundasse, como se nunca tivesse existido?